Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas de livros para dar de presente de Natal. O Natal está chegando, né? E neste momento algumas pessoas querem dar livros de presente, mas sempre ficam na dúvida de como fazer. E no vídeo de hoje eu fiz uma seleção de alguns livros incríveis. Eu tentei pegar aqui diferentes gêneros para você presentear aquele seu amigo. E eu também vou dar algumas dicas do que você pode levar em consideração na hora de comprar esses livros, tá? Então vamos lá, né? Eu separei aqui alguns livrinhos que estão aqui do meu lado, e aí eu tentei dar uma diversificada pra, né, diversificar diferente, pra abarcar diferentes tipos de pessoa, né? Então eu vou começar com a primeira indicação, que é desse livrão aqui da Lídia Fagundes Telles, que reúne todos os contos dela. E por que eu acho interessante de dar esse tipo de presente? Primeiro, porque a gente tem uma reunião com todos os contos da autora. Então, se você tem um amigo aí que adora contos ou que já é fã da autora, isso aqui pra ele vai ser, impecável, ele vai ficar super feliz de receber essa edição. E segundo, porque a Lídia Contista, ela é maravilhosa. Então, pra quem nunca leu nada da autora e tá querendo começar, ou até pra quem não conhece a autora, essa daqui é uma ótima porta de entrada. E como a gente vai ter uma reunião dos contos, a pessoa pode procurar aqui, né, alguma das coletâneas e ver qual ela se interessa mais. E fora que é uma edição muito bonita. E vários leitores, né, eu acho meio bobeira, mas enfim, às vezes vão muito pela beleza do livro, sabe? Não pelo conteúdo. Então, essa daqui é uma ótima escolha, caso você queira presentear alguém, sabe? A Lídia Contista, ela é simplesmente maravilhosa. Eu amo os contos dela. Inclusive, tem vídeo aqui no canal para o Antes do Baile Verde, que é uma das principais e mais renomadas coletâneas da autora. Agora, o próximo livro, que é O Médico e o Monstro, esse daqui é um presente ideal para aquele não leitor ou o não leitor de clássicos, porque aqui a gente vai ter uma história muito tranquila e muito bacana de acompanhar. Nossa, bacana é uma palavra estranha, né? Eu acho que não foi a melhor palavra para definir. Mas esse livro aqui, para ele ser uma narrativa bem instigante, bem interessante, porque vai ter esse mistério que ronda, né, esses acontecimentos aqui, é um livro muito legal de ler. Então esse daqui, ele funciona para aquele seu amigo que não lê nada, mas você quer influenciar ele, ou para aquele seu amigo que nunca leu nada de clássicos e tá querendo começar. Porque esse é um livro muito tranquilo, tem uma história super instigante, também tem vídeo aqui no canal pra ele, caso você queira ver, né? Essa é a minha edição, que é a edição da Penguin, mas tem outras edições disponíveis aí no mercado, caso você queira dar uma edição mais bonita, né? Porque afinal é Natal, né? Eu não ligaria de ganhar o livro da Penguin, não, pelo contrário, eu ficaria muito feliz, porque a Penguin, pra mim, é uma das melhores editoras de clássicos. Então, se você também quiser presentear com essa edição é uma ótima escolha. A minha terceira indicação é de um russo, e eu estou falando de Dostoiévski e o seu O Jogador. Dentre os livros do Dostoiévski, eu escolhi este daqui porque O Jogador é um livro mais tranquilo de se ler e um livro também muito divertido. Então esse daqui é uma escolha ideal para aquele seu amigo que tá querendo começar a ler os russos, mas não sabe ainda por onde, tá meio perdido, tá com medo de pegar os calhamações, tipo Ana Karenina, Guerra e Paz, os irmãos Karamazov. Então, assim, o jogador, ele pode ser a escolha ideal para esse seu amigo aí, ou até mesmo para você, se você tá querendo se presentear, né? Eu faço isso. Eu me dou vários livros de presente. Então, esse daqui é uma ótima opção, porque aqui a gente vai ter uma história muito divertida. E também é uma história com traços meio autobiográficos, porque pra quem não sabe, Dostoiévski já teve problema com jogos, tá? E se eu não me engano, também tem vídeo pra este livro aqui no canal, tá? Os que tiver vídeo, eu vou tentar deixar aqui nos cards pra vocês verem, tá? Onde que eu falo, e foi uma história que eu gostei muito, e como eu disse, é uma história muito divertida, e também tem outras edições por aí, mais bonita, caso você queira dar uma edição mais, né, frufruzenta. Tem a da Martin Claret, que é em capa dura, toda bonitona, tem a da, eu acho que tem uma da Editora 34 também, mas como eu disse, eu sou cadelinha da Penguin, eu adoro, então pra mim essas edições são perfeitas, são impecáveis, são maravilhosas. E essa tradução aqui é do Rubens Figueiredo, direta do russo. Ainda nos russos, o próximo escolhido é O Mestre e Margarida. Esse daqui eu escolhi simplesmente porque esse livro, ele é impecável, ele é
maravilhoso e também um livro muito, muito, muito divertido. Outra opção também para aquela pessoa que tá querendo começar a ler russo, mas não sabe por onde, né, ler os russos. Esse daqui pode ser uma escolha muito boa, justamente por ser esse livro com essa pegada um pouco mais cômica, tá? Não que esse livro não seja profundo, porque ele tem uma camada de profundidade aqui em algumas questões, tá? E o que a gente vai ter aqui nessa história é o Satã chegando em Moscou junto com o seu séquito e fazendo várias bagunças por aí, deixando várias pessoas loucas, aprontando todas ali pela Rússia. E o caminho dele vai acabar se cruzando com dois apaixonados, que é o mestre e a Margarida. Então a gente vai acompanhar essa história aqui, que é uma história muito interessante, uma espécie de Fausto ali, né, que se passa em meio à Rússia, e é um livro maravilhoso, um livro divertidíssimo, uma ótima escolha aí, caso você queira presentear o seu amigo, caso seu amigo ou amiga, né, goste de literatura russa, pode dar esse aqui pra ele, que é certeiro. Agora, indo para a não ficção, eu escolhi duas biografias aqui. A primeira delas é a da Maria Antonieta, e eu escolhi essa biografia porque ela é perfeita para quem nunca leu nada de não ficção e tá querendo começar, ou até para quem curte muito não ficção, porque essa biografia aqui, que foi escrita pelo Stefan Zweig, e essa aqui também tem vídeo no canal, se assemelha muito com uma escrita de um romance. E é uma escrita muito gostosa de se ler. Você lê esse livro até numa certa rapidez, o que não é esperado normalmente para um livro de não ficção. Então esse aqui é uma ótima escolha, é um livro maravilhoso, foi uma das minhas melhores leituras deste ano, então é uma grande indicação que eu dou. E aqui a gente vai ter a história da Maria Antonieta, que se casou com o Luís XVI da França, né, e foi aquela rainha que acabou sendo guilhotinada ali no início ali do que ficou conhecido como Revolução Francesa. Então, se você tem um amigo que gosta de história, que gosta de fatos históricos, pode dar esse livro para ele aqui, que é certeiro, ele vai adorar. Ou se não, se você tem um amigo também, enfim, eu tô falando amigo para contemplar todas essas pessoas que gosta muito de romance, mas que nunca não ficção em romance, quando eu tô falando do gênero romance, pode dar esse livro pra ele aqui, porque esse livro, o Stefan Zweig, tem uma narrativa que se assemelha muito. Parece que você está lendo um romance de época, um romance histórico e não um livro de não ficção. Eu lembro que eu tinha que ficar o tempo inteiro me relembrando, botando esse pra cabeça, falando que isso aqui é realmente tudo que estava aqui aconteceu, porque ele tem essa escrita que se assemelha a uma escrita de ficção. Agora, a minha segunda indicação de biografia e também que vai no gênero True Crime, para quem gosta, é a biografia do Charles Manson, escrita pelo Jeff Guinn. Essa biografia aqui, eu acho ela maravilhosa pelo simples fato de que o Jeff Guinn, quando ele vai fazer a biografia do Manson e falar sobre ele também faz um panorama histórico sobre os Estados Unidos naquele período e sobre várias questões culturais que estavam em alta naquele momento. Ele fala muito sobre aqueles hippies ali que estavam ali naquele momento, sobre as produções cinematográficas e tudo sobre o período de vida aqui do Manson, como que foi para ele se tornar aquele líder de uma seita, como que ele conseguiu influenciar pessoas a cometerem atrocidades amando dele, sem nem pensar qual que era o público-alvo dele, porque ele vai ter um público-alvo na hora de buscar essas pessoas para a família dele, né, a família Manson, que foi conhecida. E esse livro, ele é maravilhoso, a escrita do Jeff Guinn, ela é muito boa e diferente, assim, dos livros da Dark Side. Esse aqui não tem uma diagramação tão ruim. Esse daqui é mais ou menos, ainda vai. E fora que é um livro muito bonito, esteticamente, né? O trabalho gráfico da Dark Side, ele é muito bem feito. Então, assim, é uma boa opção também para aquele seu amigo que gosta de edições bonitas. Por dentro, ele é assim. Esse aqui eu tô mostrando por dentro porque ele é um pouquinho mais, né, frufruzento, assim, né? Aquelas coisas que a Dark Side faz. Ó, e ele é assim, ó. Tem várias fotos aqui do Manson, desde criança até mais velho. Essa biografia é uma das melhores biografias que eu já li. Não que eu tenha lido muitas, né? Tô pretendendo ler. Mas essa daqui é muito boa, tá? E assim, eu não fiz vídeo na época, me arrependo de ter feito. Talvez eu releia
em algum momento pra fazer um vídeo aqui pra vocês, tá? E esse aqui é uma ótima opção, caso você tenha aí alguém que gosta de true crime, que gosta de não ficção, que curte biografia, pra presentear com este livro aqui. O próximo livro é um livro clássico de literatura nacional e eu escolhi Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Só que esse livro aqui, diferente dos outros, esse aqui eu não acho uma boa opção pra você formar um leitor, sabe? Sabe aquele seu amigo que não leu nada, mas você quer fazer ele ler? Esse aqui eu acho que não é uma boa opção, porque esse livro é um livro um pouco mais denso, tem uma narrativa extremamente descritiva, o que para pessoas que nunca leram nada, talvez não seja uma boa opção. Esse daqui é um livro para você dar para aquele seu amigo que já é leitor há um certo tempo, que já tem uma certa bagagem, mas eu coloquei ele aqui porque ele é um livro maravilhoso. A história que a gente vai acompanhar aqui, que é a história da decadência de uma família, que é os Menezes, é uma história muito bem construída. Os personagens aqui são extremamente complexos e muito desenvolvidos. Então esse livro é para aquele seu amigo crítico, leitor, que adora fazer uma análise de uma obra, que gosta de uma história bem desenvolvida. Você pode dar Crônica da Casa Assassinada, que ele vai ficar feliz com essa história, porque é uma história muito bem desenvolvida. E como eu disse, a gente vai acompanhar a decadência dessa família a partir da chegada da Nina, que ela veio do Rio de Janeiro para se casar com o irmão do meio, o Valdo. E a chegada dessa mulher vai propiciar ali algumas mudanças, alguns problemas ali dentro dessa casa, e aí a gente vai acompanhando essa narrativa, e aí que eu acho mais interessante ainda, porque essa narrativa, ela é narrada por vários narradores, e em diversos tipos de gênero. Então, dentro desse romance, a gente vai ter os capítulos divididos entre confissões, trechos de diários, trechos de cartas, narrativas mesmo. Então, é um livro que ele é muito, muito, muito bom, muito bem escrito. Lúcio Cardoso arrasou. Gente, eu quero ler mais coisas desse homem, porque muito bom. O próximo livro é uma indicação para quem gosta de terror. Entendeu? Para quem gosta de uma coisa mais macabra, que é O Iluminado, do Stephen King. Dentre várias opções dos livros do King, eu resolvi colocar esse daqui, porque é um dos meus livros favoritos do King, e esse já é mais para quem curte uma pegada de terror mesmo, tá? Não acho que esse daqui seja um dos livros ideais para conhecer a escrita do King, porque algumas pessoas podem não gostar das descrições que ele faz aqui. Então, esse livro é para aquele seu amigo que também já é leitor. Para aquele que é amigo que ainda não é iniciado no mundo da leitura, talvez não seja interessante iniciar com esse daqui. Outro do King que pode ser interessante é o Depois, que é um livro mais curto, um livro mais VaptVupt, um livro bem mais assim, ó, que você já entra logo de cara ali na história. Mas enfim, aqui o que a gente vai ter? A gente vai acompanhar o Danny Torrance, que ele é uma criança iluminada, ele tem uns certos poderes aí, e ele vai começar a receber umas certas visões, com uma palavra que tá escrita aqui na capa, né, que é Hedrum, como você quiser falar. E aí, por que ele vai receber essas visões, né? Porque ele tem uns poderes muito loucos aí, que até hoje eu não sei explicar os poderes do Danny. E aí o pai dele é um ex-alcoólatra e escritor que vai receber uma proposta de trabalhar durante o inverno em um hotel, que é o Hotel Overlook. E aqui esse livro também tem uma coisa muito interessante, porque o hotel, ele se torna personagem. Então, o pai dele vai receber essa proposta, e aí ele e a família, né, a mãe do Danny e o Danny, vão para esse hotel nesse período, e eles vão ficar inteiramente isolados ali nesse hotel. Só que esse hotel, ele guarda alguns segredos, algumas maldições, alguns problemas ali na sua história, e o pai do Danny, o Jack, vai acabar enlouquecendo, né, e daí que entra aquelas cenas tão famosas que a gente já viu do filme, que eu já vi o filme e eu detestei aquele filme, gente, me desculpem quem gosta, mas aquele filme é muito ruim. Muito ruim aquele filme do Stanley Kubrick, não ficou bom. Mas enfim, e aí a gente vai acompanhar aí esse rolê todo, porque eles estão isolados ali, sem comunicação. A neve vai impedir, coisas sobrenaturais, coisas loucas vão começar a acontecer com essa família, que vai começar a correr perigo ali dentro, tá? É um livro muito, muito bom. É um dos meus favoritos do King. Eu não poderia deixar de fora aqui nessa indicação de presentes, né? Quem não gostaria de ganhar um livro do King, né? Eu ficaria muito feliz ganhando o livro do King. Eu adoro esse autor. Agora, já que a gente tá falando de Natal, né? Nada mais justo do que presentear alguém com
Um Conto de Natal do Charles Dickens, né? Caso você queira presentear alguém com essa temática, a gente tem essa historinha do Dickens, que é uma história muito fofa, onde que ele vai falar sobre o Natal, né? Tem um vídeo aqui nesse canal também. E pra quem não sabe, este livro aqui foi que deu origem àquele filme tão famoso da Disney, que todo ano passa no SBT, Os Fantasmas de Scrooge. Ele é baseado nessa história. Então, se você curte essa história, se você tem um amigo, enfim, qualquer pessoa que gosta bastante ou que ama o Natal, porque tem aquelas pessoas que amam o Natal, gente, pode dar esse livro aqui, que esse livro, ele é certeiro, assim, principalmente se a pessoa ama muito. Esse aqui é específico para quem gosta desse período aqui de Natal. Esse livro aqui é uma gracinha, como eu disse, ele é baseado nos fantasmas de Scrooge. Para quem não conhece a história, aqui a gente vai acompanhar o Ebenezer Scrooge, que é um cara muito rico, mas ele é extremamente avarento. E aí, na véspera do Natal, ele vai receber a visita de 3 fantasmas. O fantasma do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. E estes fantasmas vão mostrar para ele ali, fazer uma recapitulação de tudo que ele fez ao longo da vida dele. Então, por isso que tem o Natal Fantasma, ó, o fantasma do Natal passado, presente e futuro. Então, cada um desses fantasmas vai mostrar para ele coisas ali que às vezes passaram despercebidas por ele. Como eu disse, ele é muito avarento, ele não gosta do Natal, ele detesta o Natal. Então, esses fantasmas vão fazer ali atuar um processo de mudança em cima deste personagem. Enfim, é basicamente isso. Esse livro ali carrega muito essa coisa da mensagem, né? Daquela coisa do Natal como este período de união, esse período da mudança. Ele carrega um fundo moralizante aqui, que é bem legal. E este livrinho, eu acho que necessariamente nessa edição é bem bacana de você presentear, porque essa edição da Antofágica, ela é uma edição que é uma gracinha, embora muito cara, né? Eu sei que são livros extremamente caros, mas essa é uma edição bem bonitinha, que eu acho que pra presentear vale a pena, principalmente se você for presentear uma pessoa que você gosta bastante. Ainda na pegada dos livros com a temática de Natal, eu trouxe aqui O Natal dos Fantasmas. Esse livro aqui é uma coletânea de contos, adoro indicar contos pra vocês, tá? Da era vitoriana. Então aqui a gente vai ter autores como Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, acho que também temos Elizabeth Gaskell, entre outros autores que produziram histórias horripilantes sobre o Natal. Porque, pra quem não sabe, na era vitoriana havia-se esse costume dos autores, né, escritores, produzirem histórias natalinas com uma temática mais de horror, mas não são necessariamente histórias que assustam, tá? É porque era um costume daquela época. E essa edição aqui é da editora Wish. Eu acho que vocês conseguem achar no site deles. Eu não sei se tem na Amazon, mas também é uma edição muito bonitinha, muito lindinha pra presentear, principalmente aquela pessoa que adora o Natal, que adora este período, que quer ler, que sabe aquela pessoa que pega, faz a seleção lá, entra lá na Netflix, na HBO Max, enfim, seja qual for o seu serviço de streaming, e faz uma seleção de filmes de Natal. Então, esse livro e o anterior também são nessa pegada para essa pessoa que curte essa época do ano. Pra fechar, eu vou dar indicação de 3 mangás aqui, e são mangás bem bacanas, principalmente para pessoas que nunca leram mangás, mas que querem ler algo desse gênero, tá? São 3 histórias que eu acho que funcionam bastante para quem nunca leu nada, e o primeiro deles é Vagabond, do Takehiko Inoue, eu nunca sei falar esses nomes, gente. Vagabond tem uma edição bem simples, é publicado pela Panini. Infelizmente a gente não tem uma edição de luxo aqui no Brasil, que eu acho que essa história merece, porque é uma história maravilhosa, impecável. Nossa, isso aqui, como diz o Casimiro, isso aqui esquece, tá falando de elite. Isso aqui é elite, tipo assim, não tem erro. Isso aqui é elite dos mangás, gente. O mangá bem feito é esse daqui, fora que ele tem um traço impecável. Aqui a gente vai ter uma história baseada no Miyamoto Musashi, que foi um espadachim ali do Japão, muito conhecido. Se você jogar aí na Amazon, você vai ver que tem um box sobre a história do Musashi. Então já fica a indicação também para aquele amigo que gosta de cultura asiática, que gosta de cultura japonesa. Não só um amigo que lê mangás, como eu disse, esse daqui também é muito bom para quem nunca leu nada, né, mas quer começar. Aqui a gente vai conhecer, acompanhar essa história, né, e é um mangá meio longo, né, já fica a dica para vocês que ele é uma história grande, se eu não me engano, no total, são 45 volumes. 45 ou 35? Nossa, agora bateu uma dúvida, mas
é um mangá longo, tá? Então talvez seja interessante você presentear o seu amigo com pelo menos 3. Porque depois que ele pegar pra ler isso aqui, ele já vai querer começar o segundo e o terceiro. E aí ele vai ser impelido a ler essa história aqui maravilhosa, tá? Se o seu amigo lê inglês, tem uma edição da Viz Big que eu acho maravilhosa, que eu vou tentar deixar uma foto aqui. Quando você tem ela completa, as lombadas informando as imagens dos personagens, aquela edição é muito bonita. Eu só tenho essa aqui em português porque eu quero comprar aquela, porque, né? Vagabond merece uma edição à altura. Agora, dando continuidade, a minha penúltima indicação é de um mangá do Junjito, que esse aqui é Tommy, o volume 1. Tommy tem o volume 1 e o volume 2, então se você quiser já dar o 1 e o 2 de uma vez, maravilha, tá? Então aqui a gente vai ter uma coletânea de historinhas. São várias historinhas que tem como centro a Tommy, que é uma garota bem travessa, né? Tem todo um rolê com ela ali. E ela fica fazendo coisas com essas pessoas aqui ao longo da história, coisas terríveis. É um mangá mais puxado pro horror. Junjito é conhecido como um mangaka do horror, tá? E se você nunca leu nada de horror japonês, não se assuste, porque o horror japonês ele é bem diferente do horror produzido aqui no Ocidente, tá? Mas é um horror muito interessante. O Junji Ito aqui, ele trabalha muito com o grotesco. É uma coisa que eu gosto, particularmente nas histórias dele, tá? Tem vídeo pra 2 histórias dele aqui, que é Fragmentos do Horror e A Sala de Aula que Derreteu. Fragmentos do Horror também pode ser uma boa opção pra dar de presente também, porque ele é também na pegada de Tommy, uma história de... são várias historinhas, são várias coletâneas. Algumas têm alguma relação entre si, outras não. E fora que a edição de Fragmentos do Horror também é bem bonita, tá? E pra fechar, a minha última indicação, não poderia faltar ele. O aclamadíssimo Monster. Gente, esse mangá aqui foi o melhor mangá que eu li esse ano. Perfeito, impecável e também uma ótima opção caso a pessoa que você queira presentear nunca tenha lido nada de mangá, porque essa história é uma história bem feita. É uma história impecável. Esse aqui também é a elite dos mangás. E fora que a gente tem essa edição Kanzenban, que é muito bonita, é ideal, assim, pra dar de presente. Monster, nessa edição Kanzenban, é completo em 9 volumes, né? Então não é um mangá muito longo pra você presentear o seu amigo. E é um mangá muito bonito, tem um traço muito bom também. Essa edição aqui da Panini é uma edição muito bem feita. As folhas não são folhas de jornal, são aquelas folhas de papel couché, eu não sei como é que fala. Mas enfim, né? Vocês estão entendendo aí o nível de mangá. E então o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai conhecer o Tema, que é um médico cirurgião muito renomado. Ele tá construindo uma carreira ali, porque ele nunca erra nas suas cirurgias, são sempre feitas tendo um sucesso, né? Nenhum paciente dele morreu. E a história vai começar com o Tema percebendo algo ali no hospital onde ele trabalha. Tá? O que acontece ali, né? O Tema vai observar que ele vai começar as cirurgias porque tem o negócio da ordem de chegada. Então chega um paciente ali precisando de uma cirurgia, o Tema vai fazer. Só que se chega alguém mais importante ou alguém com mais dinheiro, o Tema tem que largar essa cirurgia para ir fazer a cirurgia dessa pessoa mais importante. E aí vai acontecer que esse paciente que um paciente que o Tema largou e outro médico deu continuidade na cirurgia, morreu. E aí a esposa vai confrontar o Tema, vai falar, tipo, nossa, você largou isso aqui, vai confrontar ele lá aos prantos. E aí o Tema vai perceber que realmente que isso acontece ali no hospital. E aí, até que acontece, meu filho, o dia derradeiro, o dia da decadência do Tema, é que vai chegar uma criança lá que sofreu uma tentativa de assassinato, que levou um tiro na cabeça e o Tema vai começar a cirurgia dessa criança. Só que no meio da cirurgia vai chegar o prefeito, que teve um infarto ou um derrame, eu não lembro, e precisava de uma cirurgia no coração. E aí o diretor do hospital fala pro Tema largar a criança lá e ir atender o prefeito da cidade. Só que o Tema lembra da mulher, né, que confrontou ele, do marido que morreu, e ele decide não parar a cirurgia. Outro médico vai fazer a cirurgia do prefeito e o Tema termina a cirurgia dessa criança. Só que a partir disso, o que acontece? A criança sobrevive e o prefeito não. E aí o Tema vai passar a ser perseguido nesse hospital e essa criança que ele salvou, na verdade,
vai ter, assim, umas certas implicações com essa criança vai dar tanto trabalho pro tema a partir disso, e o tema vai acabar se vendo ali meio que perdendo tudo por ter optado por isso, tá bom? Mas enfim, esse mangá, quando a gente olha apenas isso, ele não... Essa sinopse básica não mostra a grandiosidade dessa história, porque essa história ela vai se passar num período de tempo muito interessante, que é antes e depois da queda do Muro de Berlim. Então o que a gente vai ter aqui são vários grupos neonazistas ainda em voga ali, essa coisa, né, esse negócio que ficou ali ainda muito forte. Então a gente vai ter essas questões aqui que permeiam a obra, o que é muito interessante, porque a gente vai ter esse panorama histórico, esse período aqui por trás. Então, gente, enfim, eu poderia ficar horas falando de tanto que esse mangá aqui, ele é muito bom. Mas enfim, essas foram as minhas indicações de livros e mangás para vocês presentearem. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês na hora de que vocês... O que vocês devem levar em consideração quando for comprar um livro para alguém? Primeiro, se o seu amigo, amiga, enfim, que você quer presentear, for uma pessoa leitora, muito provavelmente essa pessoa tem uma lista de desejados na Amazon. Então, caso você não queira errar, mas está muito em dúvida, peça para esse seu amigo a lista, porque ali vai ter os livros que a pessoa realmente quer. Então, qualquer coisa que você comprar ali, você vai estar acertando. E outra dica principal que eu dou: quando você for comprar um presente, leve em consideração o gosto da pessoa e não o seu. Porque leitores, às vezes, tendem a comprar livros baseados no gosto da pessoa, né? Até essa dica de livros que eu dei aqui foi baseada no meu gosto, né? São livros que eu li, então, né, são baseados no meu gosto. Então, você leve em consideração o que aquela pessoa gosta, o que ela consome, quais os livros que a pessoa já comentou com você. E a partir daqueles livros que ela já leu, você escolhe um para dar. Agora, para não leitores, a dica principal que eu dou, porque é muito difícil presentear não leitores, assim, porque às vezes a gente pode acertar, mas também a gente pode errar. Então, pra gente não desmotivar a pessoa, a dica que eu dou é: escolha um livro baseado nos filmes e séries que essa pessoa assiste. Então, se essa pessoa assiste muito filme de terror, então, muito provavelmente, ela também vai curtir uma história, um livro de terror. E aí tem vários autores aí que você pode buscar e entregar. Se a pessoa só assiste, lê e vê série, filme de romance, tá lá vendo... como é que chama aquele da Laura Jean, gente? Nossa, esqueci. Aquele da Laura Jean que tem na Netflix. Enfim, tá lá assistindo esse negócio. Você pode observar que muitos desses livros provavelmente são livros adaptados de filmes. Então, talvez, se você também for por esse caminho aí, de dar um livro da onde aquela obra foi adaptada, pode ser uma opção, tá? Mas é isso, assim, não leitores é mais difícil da gente acertar do que com não leitores. Busque histórias que não são muito difíceis. Uma dica também que eu dou são de livros infantos, juvenis e infantis, mas naquela pegada de que adultos também possam ler, sabe? Tipo Alice no País das Maravilhas, O Hobbit. O Hobbit é uma ótima opção também para não leitores, porque é um livro muito gostoso, muito divertido de ler. Então, vai mais ou menos nessa pegada aí, que pode ser que você acerte, ou pode ser que não. Enfim, pessoal, essas foram as minhas dicas de livros para você presentear alguém. Espero que eu tenha ajudado vocês. Caso você tenha em mente aí alguma dica de livro para presentear, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber qual que é a sua opção, caso você fosse presentear alguém, o que você daria, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais. Os links do meu Scoob e do meu Instagram estão aqui no link da descrição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.